Salve galera, professor Zanin com vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo de um assunto que para muitos tem uma certa complexidade, uma dificuldade. Normalmente é o último assunto visto na química, então fica para a última hora, em cima do tempo, às vezes vai rapidinho e é um assunto de certa complexidade, que são as reações orgânicas. É claro, existem milhares de mecanismos, milhares de reações, então não é possível fazer um estudo assim de todas elas, nesse tempo que nós temos também. Então eu separei os principais mecanismos reacionais para que a gente pudesse dar uma olhadinha e compreendesse um pouco, Isso não exime então essa necessidade de você fazer um estudo de outros mecanismos, Você precisa sempre estar atento. Tipo, vai fazer qual vestibular? Bom, professor, eu vou fazer só o Enem. Ok, já pegou os 10 últimos anos para dar uma olhadinha, lê o manual, vê o que cai, o que não cai, quer dizer, fazendo um checklist daquilo que você precisa para poder resolver aquela prova. Vou fazer, professor, Unicamp. Ok, quais são as reações orgânicas? Está lá no manual, colocado os tipos de reações derivadas de ácido. Vai estudar as reações derivadas de ácidos carboxílicos e assim por diante, beleza? Bom, nós vamos estudar basicamente 4 grupos de reações. As reações de adição, as reações de substituição, de eliminação e as oxirreduções, que são os mecanismos mais clássicos das reações orgânicas, e aí nós vamos então subdividir essas aulas para que a gente possa entender um pouquinho melhor, e caso você tenha dúvida especificamente em uma e outra, você vai lá resgatar só aquela aula lá para dar um upzinho, para melhorar sua leitura sobre o assunto, beleza? Vamos lá no quadro, hoje nós vamos começar com as reações de substituição, beleza? Vamos lá no quadro. Bom, então, essas reações de substituição, também é um termo bem geral, o termo substituição, mas é importante salientar que elas ocorrem especificamente, ou com mais facilidade, em condições mais amenas, nos alcanos, no benzeno e seus derivados e com ciclos com 5 ou mais carbonos. Bom, essas reações de substituição basicamente resumem-se em a retirada de um hidrogênio e a colocação de algum outro grupo químico ali, uma outra espécie química. Professor, é possível substituir qualquer coisa? É possível substituir qualquer coisa. Então a gente estuda as reações orgânicas em condições mais ou menos de igualdade, em condições mais amenas, não é? Por exemplo, essas reações elas estão associadas à estabilidade de um composto. Quanto mais estável, mais tendenciosa a reação de substituição. Quando o composto é mais instável, normalmente por um grupo reativo ou por uma insaturação, ele promove mais facilmente oxidações, promove mais facilmente reações de adição e assim por diante. Então, esses 3 grupos que eu coloquei, alcanos, benzenos e os ciclos com 5 ou mais carbonos, estão associados à estabilidade. São compostos que são saturados, com exceção do benzeno. A ressonância dá uma estabilidade ímpar a esse composto e, portanto, é mais fácil você deslocar o hidrogeninho, que tem uma diferença de eletronegatividade mais acentuada do que com o carbono especificamente ligado a outro, tá certo? Bom, essas reações são basicamente de 5 tipos, Nós vamos conhecer alguns desses tipos, por exemplo, a halogenação. O que seria a halogenação de um alcano? Como o nome sugere, é a substituição de um hidrogênio ou mais, quer dizer, eu posso substituir todos os hidrogênios de um hidrocarboneto por um halogênio, ou seja, um elemento da família 17, flúor, cloro, bromo, iodo. As reações com flúor são muito reativas, muito explosivas, não muito comum, e as reações com iodo são muito pouco reativas, também não muito comum. Então, você vai ver muita reação de substituição com bromo e com cloro, O bromo mais seletivo e o cloro um pouco mais reativo. Essas reações ocorrem na presença de luz e calor, Então, uma frequência aí vai vibrar essas ligações, gerando um mecanismo reacional via radical livre, ou no caso pode ser uma heterólise, formando cátions e ânions. A gente vai ver que isso depende de cada situação, mas em geral são reações que acontecem com quebra homolítica formando radicais livres, beleza? Então, veja lá, aqui no exemplo que eu estava mostrando, deu uma puladinha, volta aqui, nós trocamos um hidrogênio, substituímos um hidrogênio por um átomo de um hidrogeninho por um átomo, volta aqui, tá aqui, aí, tá aqui. Então, nós substituímos este átomo de hidrogênio, tá vendo? Por um átomo de cloro. A formação do produto inorgânico quase que não nos interessa. Muitas vezes você vê omisso, e aí nós temos um valor importante ao produto orgânico formado, beleza? Dá uma olhadinha. Quando o composto orgânico apresenta mais do que 2 hidrogeninhos,
mais do que 2 carbonos, a possibilidade de substituição pode gerar isômeros, pode gerar compostos diferentes. Então, por exemplo, substituir um desses 3 hidrogênios, nós vamos ter um composto. Mas se substituir este hidrogênio aqui, nós teremos um outro composto. Então, tem uma ordem de reatividade, né? A polaridade desses hidrogênios é diferenciada em função do radical orgânico que está ligado, e em geral, né, essa substituição do hidrogênio acontece preferencialmente na ordem que está descrita ali, ó. Carbono terciário maior carbono secundário, maior do que carbono primário. Entenda, haverá a formação dos 3, de todos os isômeros possíveis. Inclusive, um dos questionamentos, eventualmente, é quantos isômeros possíveis ocorrem na substituição do 2-metilbutano? Quer dizer, você vai ter que determinar quantos hidrogênios diferentes e quantos isômeros tem. Mas o principal produto é aquele em que a substituição segue aquela reatividade. Carbono terciário, carbono secundário e, por fim, carbono primário. Então, a maior quantidade, 70, 80, 90, dependendo se for com bromo, assim, passa de 90% o produto que tem substituição no carboninho terciário. Tá vendo lá onde entrou o cloro entrou no hidrogeninho que estava no carbono terciário, beleza? Bom, vamos às substituições no benzeno. Olha, entenda. É bem importante. O benzeno, apesar de ser insaturado, por causa da ressonância, tem uma estabilidade ímpar. E ele possui, a forma dele é C6H6, você tem 6 hidrogeninhos ali dispostos, né, de igual intensidade na substituição. Quer dizer, tem a mesma facilidade para substituir um do que como qualquer outro. Eles são iguais, tá certo? O problema é que quando você substitui um, aí a próxima substituição passa a ser influenciada por esse radical. Nós vamos ver isso na próxima aula, no nosso próximo encontro, beleza? No anel aromático, eu vou aproveitar para mostrar para vocês os tipos outros de substituição, né? A nitração, a alquilação e a sulfonação especificamente. Mas vou voltar e começar com a halogenação. Vamos lá dar uma olhadinha no quadro lá. Então, veja lá o benzeno, né? Uma estrutura bem estável, mas tem 6 hidrogeninhos equivalentes. Estou usando cloro, vou fazer uma halogenação, e o produto é a substituição de qualquer um dos hidrogênios pelo átomo de cloro. Essa reação é promovida na presença de um catalisador, um ácido de Lewis. Você pode usar alumínio na forma de cátion, ferro, boro. Normalmente alumínio e ferro são utilizados para promover essa substituição aqui, que acontece, né, através de uma heterólise, uma quebra heterolítica, e o cloro, na forma de um cátion, ataca esses carboninhos e aí promove a substituição, beleza? Olha um outro tipo. Essa é a nitração. A nitração ocorre no meio sulfúrico, quer dizer, a gente precisa de ácido sulfúrico para catalisar essa reação. Também o ácido sulfúrico vai promover a quebra heterolítica e aí a substituição do hidrogênio por um grupo nitro. Esse aqui é um nitro composto, é um nitrobenzeno, né? É um mecanismo importante, faz, por exemplo, trinitrotolueno, que é o TNT. Esta é a sulfonação, é a substituição do hidrogênio por um grupo sulfônico. Essa reação, ela ocorre, olha só que interessante, ela ocorre na presença do próprio ácido sulfúrico. Só que esse ácido sulfúrico tem que ser concentrado e quente. Ele forma vapores de dióxido de enxofre, daí ele é chamado também, eventualmente, de ácido sulfúrico fumegante, né? E aqui uma alquilação, né? O que é uma alquilação? Uma alquilação é a substituição do hidrogênio por um radical alquil, quer dizer, carbono. Radical metil, etil, propil. Para facilitar a quebra, nós fazemos um aleto de alquil, quer dizer, a gente coloca um halogênio para facilitar a quebra através do ácido de Lewis, aqui através do meu catalisador. Daí é assim que nós aumentamos a cadeia carbônica de uma estrutura aromática, beleza? Bom, nós vamos fazer essa reação de substituição em 2 etapas. Então, esse primeiro momento você entender o que era, né, quais são as substâncias que mais facilmente promovem substituição e conhecer as principais substituições, que nós vimos 4 substituiçõezinhas aí que são clássicas. E na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos ver qual é a influência de um grupo substituído na próxima substituição. Então, a gente vai fazer substituições em anéis aromáticos monossubstituídos, beleza? Queridos, até a próxima aula. Tchau, tchau.